4h15, 4h15 no Falando de Vida pela TV Horizonte, canal 30.1 e Rádio América 107,1. Hoje comigo Letícia Bessa, jornalista, esposa, mãe, filha, né? A gente está batendo esse papo com você que está aí acompanhando a gente também pelas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube, você que está nas redes sociais da TV Horizonte, da Rede Catedral de Comunicação Católica. Nós estamos falando sobre encerramento de ciclos. Não é isso, Letícia Bessa? E nós temos aí mais vídeos com o nosso convidado de hoje. Muito bem, nós falamos no primeiro bloco um pouquinho sobre os medos, aquela dose de medo que chega junto com a mudança, né? Agora, vamos falar um pouquinho também sobre algumas dicas, como que a gente pode planejar e usufruir melhor desses momentos de mudança. Quem fala pra gente é o psicólogo Wellerson Silva. É importante entender que, a todo momento, estamos passando por mudanças pequenas, grandes, simples ou mais complexas. Estamos constantemente saindo e entrando em novos ciclos de vida. Cada ciclo de vida implica em liberdades, possibilidades, mas também limitações e perdas. Note que falo no plural. Algumas mudanças são tão comuns que já são consideradas como scripts sociais. A exemplo disso, podemos citar a transição da infância para a adolescência e depois para a vida adulta. Algumas perguntas são importantes nesses momentos. Diante dessa transição que está acontecendo, o que preciso aprender para que essa mudança seja experimentada da melhor maneira possível? Qual competência ou habilidade preciso desenvolver e que podem ser úteis? Quais serão os meus desafios neste novo lugar? Que recursos e instrumentos já tenho à disposição e que foram adquiridos com minhas experiências anteriores? Ter consciência e estar no presente, sem se perder no passado, naquilo que foi perdido, e sem se perder no futuro, naquilo que parece tão distante, mas focando no momento presente, é um caminho mais interessante para conseguir ter uma compreensão maior do meu potencial de ação nessa mudança que estou vivenciando. Mesmo que o contexto seja outro e desconhecido, preciso lançar mão daquilo que é meu, dos meus aprendizados a partir de experiências passadas. E se não der conta sozinho, está tudo bem buscar a ajuda de um profissional. Lembrando bem aí dessa questão da busca de ajuda de um profissional, né? E aí o Wellerson Silva, que é psicólogo clínico do Instituto de Psicologia Médica, é difícil, Piotr, falar de mudança, na verdade, é fácil, difícil é mudar, né? Mudar, é verdade. E aí, quando essa mudança, ela acontece, né, de uma forma... Tem gente que trava com a mudança. Aí eu peço até a participação do ouvinte telespectador para falar assim, a mudança, ela te trava ou você vai assim, deixa a vida me levar, né? Ela liberta. Manda aqui no 99412-2179. E aí o Wellerson falando dessa importância do planejamento para a mudança, né, Piotr? Pois é, a gente vive... às vezes aqueles sonhos, né? Hoje eu vou começar o curso de inglês. Amanhã eu vou fazer um curso de francês. Não, amanhã eu começo. A gente tem a mania também de deixar as coisas para amanhã, né? Vai empurrando, e aí os anos se passam, amanhã eu começo o curso de inglês. E ele falou bem positivamente que não é no singular, é no plural, porque essas mudanças envolvem também outras pessoas, né? Quando a gente tem uma família, por exemplo, ou você tem alguém na sua vida, que seja uma namorada, uma esposa, uma companheira, se você faz uma mudança de ciclo, essa mudança reflete também no seu dia a dia e nas pessoas que estão com você. Então, até para encerrar esse ciclo, esse planejamento que você falou, Letícia Bessa, ele é fundamental. Nós não podemos simplesmente virar o volante do carro sem dar uma seta, por exemplo, né? Ou traçar um caminho aí sem planejar para onde ir, né? Fica difícil porque a nossa vida muda, a das outras pessoas também. Exatamente. E aí, gente, muda tudo. Imagina se a gente muda, por exemplo, de endereço, a gente estuda, né? Ah, eu vou pegar esse ônibus ou então esse trajeto de carro. Ah, não, esse aqui vai dar para ir a pé. E aí você planeja aquilo para você chegar lá da melhor forma. Imagina onde que é a escola, onde que é o trabalho. E aí você se organiza. Vai ser difícil, mas você já tem aquilo mais ou menos mentalizado na cabeça. Agora, você vai para uma mudança profissional, vai começar um novo emprego, né? E aí você não procura saber
qual que é a empresa, qual que é o perfil daquela empresa, O objetivo da empresa. O objetivo dela, né? Para que lado que ela caminha, o perfil das pessoas que trabalham ali. Você não sai se atropelando, né? É igual aquele pessoal, né, Piotr? Chega assim, você tá num lugar silencioso, tranquilo, e a gente chega atropelando, né? Falando Espalha alto, bolo, né? espalha o bolo, é isso Verdade mesmo. é essa. Então a gente tem que realmente se organizar. E o que você falou, o Ellerson trouxe aqui pra gente, o psicólogo, falando dessa coisa do plural, né? A gente lembrar que tem o outro. E aí a mudança vai desde o mínimo, né? Se amanhã a minha rotina é diferente de hoje e vai impactar o meu marido, minha esposa, meus filhos, gente, olha, amanhã minha rotina tá diferente. Amanhã eu vou ter que sair mais cedo, eu vou ter que chegar mais tarde. Então se organizem dessa forma, pra gente não chegar, como você falou, né, Piotr? Até pra mudar de faixa no trânsito, você dá seta, você avisa. Tem que avisar antes, Então a né? gente tem que dar seta na vida também, né? Com certeza, e isso a gente tem visto, né, no dia a dia, na mudança das pessoas, com conceitos, né, que são importantes, que são tradição de família. Às vezes a pessoa fala assim, ah, não, mas minha avó fazia assim, minha mãe fazia assim, eu também vou fazer assim. Não tem que ser tudo assim. Claro que tradição a gente respeita, a gente cultiva, né, a gente traz para a vida, mas chega um ponto em que você precisa criar as suas habitualidades, as suas Novos raízes, métodos, novos às vezes, métodos, porque nem tudo que eu vivi lá no passado. E também, Letícia, não dá para jogar o passado fora, né? Muita gente fala assim: apaga tudo, passa uma borracha. Tem coisas do nosso passado que são fundamentos para o nosso presente, para o nosso futuro, que nos fizeram bem, que foram construtores. Agora, aquilo que foi ruim, que te pesou, que te derrubou, te jogou no chão, isso é que precisa ficar para trás. Sabe, agora, o que é bom a gente tem que trazer para o futuro. Uma coisa que eu acho que é inimiga da mudança, Piotr, é... A nostalgia, ela é boa, ela é gostosa. É. Ela é gostosa. Eu Quando que você diga, lembra, né? ai, Eu no que meu diga. tempo lá, quando eu ia naquela escola, quando eu comecei a trabalhar lá naquele lugar, né? Agora, quando ela vem carregada também daquele, como você falou, instalou, colocou a estaca ali no sai do lugar, e já não dá, né? Vai carregando para a vida toda E a aí mesma aquela coisa, pessoa né? que fica lá assim, você fala assim, gente, que legal, a gente tá aqui hoje, num novo ambiente, num novo lugar. Ah, mas lá no meu tempo era muito melhor. Hoje esse trem tá difícil demais. A tecnologia é uma mudança, Sem uma dúvida. mudança brusca nas nossas vidas. Foi chegando assim, mas ela chega muito rápido, né? Quase que não dá tempo de processar. E aí a gente pode falar assim, gente, não sou desse trem de tecnologia, não. Aí você fica estaca lá no... Não usa nada, Não usa né? nada, fica alheio ao mundo. E aí, ou você pode falar assim, não, deixa eu ver como é que esse negócio funciona. Pode ir ressabiado mesmo, não tem problema, mas vai. Pelo menos experimenta. Experimenta, até para falar se gostou, não gostou, mas abre o coração, né, gente? E planeje, né, como a gente falou, tome esses cuidados. Não, deixa eu ir, eu não sei como é que é essa coisa, essa nova ferramenta, esse carro novo, esse lugar novo, essas pessoas novas com as quais eu me relaciono, mas eu vou procurar saber, deixa eu entender o terreno que eu tô pisando. Vai devagarinho que chega lá. 4h23 no Falando de Vida. Vou contar aqui rapidinho uma história dessas de mudança que a gente não consegue, enquanto você participa conosco também, mandando o seu WhatsApp para o 99412-2179. Já faz mais tempo, mas tem um tempo razoável, vinha eu, né, Letícia Bessa, para pegar o metrô. E a gente que lida com comunicação, cometer uma gafe dessa é terrível, né? Então, me dirigi para a estação do metrô, já procurando o dinheiro físico para pagar. Entrei no metrô e adentrei fiquei procurando o caixa. Falei, poxa, mas o rapaz falou assim, pois não, senhor. Eu falei, eu preciso embarcar na estação. Ele falou assim, o senhor tem o cartão? Eu falei, qual cartão? Ele falou, o cartão para passar, o débito. Eu falei, mas não tem onde comprar o bilhete? Ele falou, mas que bilhete? Já está no passado. Gente, não vende mais bilhete do metrô. Ou você paga com seu cartão de débito ou com o cartão próprio da estação do metrô. Então ele falou assim, mas pode passar que a gente tem aqui um limite. Eu falei, não, eu tenho. Ele falou, não, o senhor pode passar da próxima vez. O senhor não já se fica esqueça sabendo que o metrô não cobra mais com dinheiro. Então assim, não adianta ficar tentando fazer as coisas do nosso jeito. O mundo também tem um jeito que a gente precisa se adaptar a ele, né? Exatamente. E aí a gente entender que planejamento, para isso, é muito importante. Porque se eu entendo que eu, às vezes, encerrei um relacionamento, por exemplo,
é difícil, né? Porque vem com uma carga, né, muito intensa ali. E aí você encerra esse relacionamento, fica magoado, fica resistente às outras pessoas. Mas aí a gente volta, não, peraí, isso que eu vivi eu não quero repetir. Você vai com cuidado, mas não se feche também para as oportunidades, né? Você vai com cuidado pela experiência que você adquiriu e ela é importante. Seja generoso também com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você já viveu. Tem gente que fica segurando, Piotr, informação, experiência. Eu não vou contar, não. Isso só eu que sei. Não compartilha nada, Não compartilha. Né? Compartilha, gente, sua experiência, seus saberes, as suas vivências, né? É para todo mundo, né? E no seu novo ambiente, onde você vai estar possivelmente, ou com sua nova pessoa, o seu novo alguém, a sua nova consciência, compartilhe as informações também daquilo que você já viveu. Não fique escondendo caixinhas secretas para que a pessoa descubra sem que você diga alguma coisa a respeito. 4h26 no Falando de Vida. A gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco nós voltamos com o Ellerson Silva e você no Falando de Vida pela TV Horizonte, canal 30.1 e também na Rádio América 107,1. Vem com a gente. Quatro horas em ponto, uma ótima tarde para você que acompanha a TV Horizonte, canal 30.1 e também a Rádio América. Nós estamos juntos para mais um Falando de Vida na sua tarde. Você que está em casa nos acompanhando, no comércio, também pela Rádio América 107,1. Contemplar o passado nos traz lucidez sobre consequências e aprendizado. Mas é fundamental mantermos os olhos no horizonte. As nossas vivências podem iluminar os dias atuais como um farol de autoconhecimento para fazermos diferente e melhor. Vamos fazer juntos? Vamos fazer juntos no Falando de Vida aqui na TV Horizonte e Rádio América. Falando de Vida. Muito bem, eu sou o Zé Carlos Piotr, te convido para participar conosco nesse Falando de Vida pelo 99412-2179. Você que nos acompanha, lembrando mais uma vez pela TV Horizonte, canal 30.1 e também pela Rádio América 107,1 e claro pela nossa rede Catedral de Comunicação Católica. Você que não tem o nosso aplicativo, baixe o aplicativo Rede Catedral e acompanhe toda a programação da TV Horizonte e também da Rádio América. E nesta tarde de quinta-feira, véspera de feriado, né? Eu tenho o prazer de ter na minha companhia a jornalista e apresentadora Letícia Bessa, que também vai participar do Falando de Vida. E nós vamos falar com você que está nos acompanhando sobre encerramento de ciclos. É preciso mudar para sermos os mesmos? Vamos juntos falar de planejamento e ação. Vamos falar de coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. Muito bem, boa tarde, Letícia. Que prazer ter você no Falando de Vida hoje, para a gente poder juntos trazer os ouvintes também, os telespectadores, para participarem conosco desse desafio que é falar de encerrar ciclos, mudar de vida, mudar de astral, mudar de ambiente. Muito boa tarde, Zé Carlos Piotr. Boa tarde você, ouvinte, telespectador do Falando de Vida. Uma alegria, né, gente? Vim assim, chegar nesse fim de tarde, participar de um programa para a gente falar assim, de coisas da vida e falar de mudança, de transições, início e finalização de ciclos, né, Zé Carlos Piotr? E agora difícil, né, Letícia? Difícil, não desafiador. É fácil, né, gente? Com certeza. Tem gente que é aventureiro, né, gente? Qualquer mudança é uma beleza, topa qualquer parada. Embarca em qualquer uma, né? Embarca em qualquer uma. E nós estamos aqui, gente, num processo de mudança. Cheirinho de casa nova, muito bem recebidos, acolhidos aqui na Catedral Cristo Rei, no vetor norte aqui de Belo Horizonte, né, Piotr? E aí Sim. A gente chega em casa nova, né? Aquela mudança gostosa, tira caixa, põe caixa, muda de endereço, como é que é esse negócio? E aí nesse
clima gostoso, né? Depois dessa acolhida que recebemos aqui, a gente quer compartilhar também com você, né? Como é esse processo? E aí, Piotr, é curioso, a gente tem aqui um psicólogo para falar com a gente, porque toda mudança, ela vem com uma boa dose também de medo, né? E toda mudança precede acontecimentos na nossa vida, né? Você que está nos acompanhando pela TV Horizonte, você conseguiu encerrar ciclos na sua vida ou continua ainda vivendo experiências antigas, coisas do passado? Você traz para a atualidade problemas antigos, namoros antigos, pessoas que você não consegue desconectar delas por algum motivo, porque chega um ponto na vida em que a gente precisa fazer uma escolha, né? E você ia dizendo, Letícia, que nós temos um convidado, e ele é muito especial, é o Wesley Silva, psicólogo, não é isso? Isso, o Wellerson Silva, nosso convidado hoje virtual. Vamos ouvir, então, o que ele tem a dizer pra gente? Vamos acompanhar o Wellerson Silva. Você participa também pelo nosso WhatsApp, 99412-2179. Nós queremos saber se você consegue encerrar ciclos e se você conseguiu, como é que foi? Com o Wellerson Silva, que é psicólogo, a gente acompanha o primeiro vídeo falando de vida. Individual tende à homeostase. Isso quer dizer que permanecer naquilo que é familiar, conhecido, confortável, em uma tentativa de permanecer o mesmo. Crescer dói e implica muitas vezes constatar que aquele lugar que foi nosso espaço de pertencimento, de conforto, de segurança, talvez já não nos caiba mais, que ele já não é capaz de proporcionar aquilo que nos é necessário, que vá ao encontro de nossos desejos. Em alguma medida, as mudanças, independentemente de serem qualificadas como boas ou ruins, implicam em investir uma cota de energia, em adotar uma mudança de atitude, em aprender uma nova competência ou habilidade para sermos capazes de responder às demandas e os desafios que a vida apresenta de maneira mais adequada. Sair do lugar é desconfortável, não podemos negar. O novo, o desconhecido assustam, pois nos convidam a sair de velhos scripts e a construir novos caminhos. A vida é dinâmica, complexa e as mudanças são constantes, inevitáveis e necessárias para nosso crescimento. É a partir delas que somos convidados a nos desenvolver, a crescer, e esse movimento é o que gera vida. Apenas aceitando esse convite é que podemos ter acesso a novas possibilidades, novas perspectivas e oportunidades. Muito bom a contextualização aí do Wellerson Silva, né, com a experiência que ele deve ter, clínica também, é psicólogo, na experiência com o contato com as pessoas, encerrar ciclos. Então, a gente percebe, não é, Letícia Bessa, que não é tão simples assim, mas é possível. E ele fala de uma coisa muito interessante, Piotr, que é topar o desafio, né? É um desafio e aí você precisa entender que às vezes a gente está ali na nossa chamada zona de conforto, a gente fala muito dessa zona de conforto, né? É igual mudar de casa, né? Vamos pensar quando você está lá mudando de casa, você já está acostumado, onde que é o quarto, onde você pendura a roupa, como é que você faz tudo, né? Na cozinha, onde ficam todos os armários, onde guarda tudo direitinho. E aí quando você vai mudar, você muda de endereço, você precisa estar com o coração aberto para você entender que o trajeto é um novo trajeto, o mercado é um novo mercado, os vizinhos são novos vizinhos. Sim. E aí, estar com o coração aberto para essa mudança, apesar do medo, né? Porque dá esse friozinho na barriga mesmo, né? Pelo desconhecido dá pra gente esse frio na barriga. Sem dúvida. E a gente na zona de conforto, como a Letícia está dizendo, a gente se acostuma, né? Se habitua, a gente cria hábitos que são próprios do nosso cotidiano, né, da nossa vida. E assim também são as pessoas com as quais nós convivemos. E às vezes nessa mudança de ciclo ou encerramento de etapas, a gente precisa abrir mão de algumas coisas, né? De vaidades, às vezes de valores que são arraigados com muita profundidade dentro de nós, e fica difícil às vezes tomar uma posição, uma atitude. E a gente fica pensando, né, Letícia? Você que está nos acompanhando em casa, qual foi a mudança que mais te marcou na vida, por exemplo? Né? O que foi mais difícil encerrar um ciclo e começar uma etapa nova? Mande para a gente a sua indagação ou a sua dúvida pelo 99412-2179.
Eu acho que nesse contexto de mudança, Letícia, nós que estamos vivendo isso aqui recentemente, na mudança física, né? De sair de um prédio e ir para um outro ambiente, uma sala nova, equipamentos novos, mas a gente também muda de caminho, muda de trajeto, como você falou, e isso vai também transformando o nosso ambiente no dia a dia, né? Muda o ambiente e aí, gente, é aquela história assim, não sei se alguém já tem uma tia que já falou isso, já deu esse recado, Piotr, que nós é que fazemos o ambiente em que estamos, né? Sem dúvida. Então, se você está numa nova casa ou num novo ambiente de trabalho com outras pessoas, como é o nosso caso aqui na Catedral Cristo Rei, você se coloca aberto a conhecer outras pessoas, né, a ver possibilidades ao invés de dificuldades. Agora, se você está num relacionamento, por exemplo, né, Piotr, você está lá, começou um novo relacionamento. Vamos pensar quem está começando, né? Ah, você não conhece direito a pessoa, né? São tá ali apegos, né? Exatamente. Aí a gente precisa se colocar, dar um voto de confiança para essa Sim. mudança, seja qual for, relacionamento, endereço, um novo desafio no trabalho, né, profissional. Então a gente precisa se colocar aberto, porque se a gente tem aquela pessoa pessimista que bota defeito em tudo, Em tudo, vai dar tudo errado. nossa, esse caminho é péssimo. Não, mas aquela pessoa, mas esse fulano é difícil demais. Mas com fulano de tal não dou conta de conviver. E aí não dá, né, gente? A gente precisa estar com o coração aberto para ver o copo meio cheio, né? Sem dúvida. E quando a gente fala de relacionamentos e família também, né, gente? Hoje com as redes sociais, a gente vê pessoas encerrando ciclos também rápido demais, sem dar oportunidade ao outro de contextualizar a dificuldade dele, de relacionamento, a dificuldade que a pessoa tem às vezes de encontrar um caminho também. Por que não dar uma oportunidade e tentar compreender o outro na nossa dificuldade também? Como a Letícia disse, tem pessoas que reclamam de manhã, de tarde e de noite. E quando muda tudo, a pessoa se perde, porque ela não conseguiu também criar laços afetivos, laços profissionais e encerrar ciclos. Realmente é uma tarefa difícil. Nós vamos acompanhar um pouco mais o Ellerson Silva falando sobre isso, mas no Falando de Vida nós queremos ouvir você que está em casa nos acompanhando. Eu sei o quanto é difícil a gente encerrar ciclos, por exemplo, profissionalmente, né? Quando você fica muito tempo numa empresa e aí você tem que mudar 360 graus da sua vida para estar exatamente aonde você deseja. Hoje para nós aqui é um desafio também. Nós não estamos sozinhos, eu e a Letícia Bessa. Nós estamos com você, do outro lado, nos ouvindo, mas o mais importante é participar com a gente. Mande a sua pergunta ou a sua dúvida ou a sua indagação. Encerrar ciclos, programar uma nova etapa na sua vida está sendo difícil? Manda pra gente no zap 994 12 2179. A gente vai para o intervalo rapidinho, nós já voltamos ao vivo no Falando de Vida na TV Horizonte, canal 30.1, de qualquer cantinho que você estiver, de Minas, do Brasil ou do mundo, participe conosco na TV Horizonte Rádio América, é o Falando de Vida na sua tarde. Quatro horas e 30 minutos, 4h30 no Falando de Vida pela TV Horizonte e também pela Rádio América 107,1. Hoje com a jornalista Letícia Bessa, batendo esse papo. Parece fácil, mas é difícil, gente, contextualizar tudo isso e falar sobre encerramento de ciclos, novos ciclos, coisas novas da vida. A nossa vida é feita de fases e nós precisamos saber extrair a beleza de cada uma delas também, né, Letícia? Exatamente. Uma coisa, Piotr, nós falamos aqui sobre aquelas doses de medo, né, que vem com a mudança. Falamos da importância de planejar mudanças, né, para usufruir melhor desse momento de transição, seja ele qual for. Agora, uma coisa é uma mudança que nos permite essa preparação, Piotr. Permite, por mínima que seja, né? Que seja dar uma seta ali na faixa. Agora, outra coisa é quando traz aquela mudança brusca, que atropela. O que a gente faz? Nós conversamos aí com o psicólogo Ellerson Silva, que é psicólogo clínico do Instituto de Psicologia Médica. Vamos ouvir. É importante entender que, a todo momento, estamos passando por mudanças pequenas, grandes, simples ou mais complexas. Estamos constantemente saindo e entrando em novos ciclos de vida.
Cada ciclo de vida implica em liberdades, possibilidades, mas também limitações e perdas. Note que falo no plural. Algumas mudanças são tão comuns que já são consideradas como scripts sociais. A exemplo disso, podemos citar a transição da infância para a adolescência e depois para a vida adulta. Algumas perguntas são importantes nesses momentos. Diante dessa transição que está acontecendo, o que preciso aprender para que essa mudança seja experimentada da melhor maneira possível? Qual competência ou habilidade preciso desenvolver e que podem ser úteis? Quais serão os meus desafios neste novo lugar? Que recursos e instrumentos já tenho à disposição e que foram adquiridos com minhas experiências anteriores? Ter consciência e estar no presente, sem se perder no passado, naquilo que foi perdido, e sem se perder no futuro, naquilo que parece tão distante, mas focando no momento presente, é um caminho mais interessante para conseguir ter uma compreensão maior do meu potencial de ação nessa mudança que estou vivenciando. Mesmo que o contexto seja outro e desconhecido, preciso lançar mão daquilo que é meu, dos meus aprendizados a partir de experiências passadas. E se não der conta sozinho, está tudo bem buscar a ajuda de um profissional. Parte das coisas que nos acontecem nem sempre são por uma escolha. Muito bem, aí ele contextualizando, né, a importância da gente fazer essa mudança e de novo falando do passado e das coisas que são plurais, porque realmente as mudanças que a gente escolhe, ou o caminho que a gente escolhe para encerrar um ciclo, pode sim magoar as pessoas, né? Pode deixar traumas e muitos medos. E aí, se a gente não consegue fazer sozinho, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não consegue mesmo, né? É preciso da ajuda de alguém, ou do marido, ou da esposa, ou o namorado hoje mais consciente, uma pessoa mais plausível, diga, olha, não dá certo, né? Alguém tem que tomar a iniciativa também, né, Letícia? De fazer a mudança, que senão Exatamente, a gente sai carregando um saco de pedra para a vida inteira. E fica mais pesado. E aí o que acontece? Como o Ellerson falou aqui, né? Para esses casos de mudança brusca, perda de um parente, um acidente que te deixou imobilizado para o trabalho, você vai ter que ficar ali meses de licença, não vai trabalhar. Essas mudanças que não dá tempo de planejar, né, Piotr? E aí, como é que faz? A gente precisa, aí o que o Ellerson trouxe pra gente, o psicólogo, lançar mão daquilo que a gente já viveu, já aprendeu, para tornar esse processo menos traumático possível, né? Então, como que eu posso... Eu costumo dizer, aí segundo Letícia Bessa, tá, Sim. Fonte? Mas a sua vivência importa para nós, né? Eu penso que... É igual quando a pessoa fala assim, ai... Nossa, se alguém... se eu for pega de assalto, acho que eu infarto na hora. Ai, eu desmaio. Ai, eu morro se alguém chegar perto de mim. Eu acho que tudo isso é como se já trouxesse uma carga de informação, que aquilo é o jeito que você vai reagir. Poxa, não, eu vou ficar... Eu tenho essa técnica, tá? Eu tenho essa técnica pessoal, vou dividir com vocês. O autocontrole. O autocontrole. E aí você pensa, gente, numa situação difícil. E se... né, um parente muito querido morre? Porque é uma realidade, a gente precisa encarar. Ai, nossa, não, eu vou morrer. Sem o fulano eu não vivo. Não, a gente já precisa pensar com tranquilidade. Não, gente, eu preciso, né, tá bem, faz parte da vida, é um ciclo que se encerra, é triste, eu vou ficar com saudade, mas a vida segue. Então, a gente precisa pensar positivo antes que uma tragédia aconteça. Obviamente que você não fica pensando em tragédias. Ah, eu vou ficar planejando tragédia. Não, gente, de forma alguma. É só você, diante de um caso, você vê uma notícia e comenta em casa, né? Você vê o caso da vizinha e comenta em casa. Comenta de forma positiva. Como que eu agiria de uma forma positiva diante dessa situação? E não ficar sofrendo. Ah, não, se fosse comigo, eu já tinha... dado da cara dele, né? Não dá, né? Sofrer por antecipação, né? Tem gente que não vive no hoje, ou fica só no ontem, ou já está no amanhã o tempo todo também, projetando coisas, elaborando mesmo aquela vida que talvez seja sua, talvez não, mas você precisa experimentar o viver agora com as pessoas que te cercam também. Como eu falei no começo, dar oportunidade para quem está com você também conhecer um pouquinho do que você foi e do que você viveu para compartilhar, porque você encerra o seu ciclo e como é que fica o outro, se o outro não quer
compartilhar ou não quer encerrar o ciclo também? Deixa a pessoa para lá ou tenta ajudá-la, né? Pois é, tem participação aqui, Pioto, do José Antônio Rodrigues, do bairro Industrial em Contagem. Ele está falando, olha, apesar de ser organizado, procuro me desafiar para o novo, para o inesperado. Desde que fui demitido de surpresa há 10 anos, desenvolvi novas habilidades, aprendi a ser mais flexível. Foi algo aparentemente negativo, mas me trouxe mais maturidade. Olha que bacana. Muito bom. Porque aí é o caso inverso. A gente fala da pessoa que não se planeja e aí vive, né, aquele caos na mudança. O caso do José Antônio é diferente, né? É planejadinho, organizadinho, já tinha tudo certinho. De repente, algo fugiu do controle. E aí a pessoa que é muito organizada tem isso, né? A gente gosta de ter aquela sensação do controle, de saber o que vem depois, porque senão tudo desajusta. E aí esse aprendizado do José Antônio de preciso ser mais flexível, não dá para ser tudo do meu jeitinho, né? É importante também. Pois é, não dá para ser tudo do nosso jeito. 4h36, o nosso WhatsApp está disponível. Gostaríamos da sua participação, 994-12-2179. E o Encerrar Ciclos pode trazer também novidades para a sua vida. Você já pensou nisso? Mudar de casa, mudar de país, né? Mudar de ares, isso faz a diferença na vida. Agora, quando a desorganização é aquilo que você vive o tempo todo, fica mais difícil, viu? 4h37. E aí tem participação de mais uma ouvinte telespectadora aqui com a gente, Piotr, falando, olha, eu tenho uma única filha, sempre fomos mais amigas do que mãe e filha. Quando ela casou, tive que me reinventar. Foi muito difícil aceitar a ausência dela diariamente. Agora ela falou que já está aceitando, inclusive fez um elogio pro genro, né? Meu genro é um anjo. Aí, então, olha que mudança legal, que experiência interessante dessa ouvinte, né? A Maria Tereza do Caiçara, falando, Piotr, eu sou assim, sofro por antecipação, por isso as mudanças da vida sempre me desafiam. Pois é, mas são desafios mesmo, né? Que a gente vive todo dia. Não gostaria de falar por antecipação, mas a gente vive essa etapa mesmo, porque o novo, ele vem, às vezes, do inesperado mesmo na nossa vida, né? E a gente precisa se preparar. Eu gostei muito da contextualização do ouvinte que participou com a gente primeiro aí, falando que ele estava preparado, mas veio tudo de surpresa. Mas ele tinha o quê? Uma base, né? Ele tinha pelo menos um bojo ali, alguma coisa já sólida para poder segurar o impacto da mudança. E aí é interessante, Piotr, porque o controle ele é uma ilusão, né? Sim. É importante a gente ter clareza disso, porque a vida ela não nos pertence, gente, né? Nós não sabemos. A gente pode encerrar... É difícil aceitar isso, né? né? Difícil aceitar. Não temos o controle e a gente precisa lidar, agir entendendo isso. Olha, hoje, no momento que eu estou agora, eu me organizo assim, a vida segue desse jeito e está tudo bem. Agora, se tudo desacertar, então, se tudo fugir do seu controle, desacertar do seu ponto de vista, né? Às vezes acertou para outra pessoa. Com certeza. E aí a gente tem aí a síndrome do ninho vazio, que a Maria Tereza do Caiçara compartilhou com a gente. Mudança difícil, né, Piotr? Difícil. Filhos casam. Aquela casa que às vezes era grande, ficava pequena de tanta gente, de repente fica vazia, grande, né? Serve de exemplo quando a gente muda, né? Às vezes de um apartamento, por exemplo. Eu morei muitos anos em apartamento, hoje eu moro numa casa. Então você está acostumado com aquelas dimensões, né, do apartamento ou do andar que você mora. Aí você vai morar numa casa. Vai lá para você ver. É ótimo, é maravilhoso morar numa casa. Mas é preciso se reorganizar totalmente, porque é tudo no mesmo patamar, no mesmo andar, mas se sente inseguro. Porque eu morava num prédio, tinha um porteiro, tinha alguém para ajudar, para tomar conta, né? Alguém que pudesse me dar uma pseudo-segurança. E morando numa casa, eu tive que criar uma estrutura também para que eu pudesse me sentir seguro. E não é tão fácil assim, mas é possível. Mudanças que nos desafiam, né? E que a gente precisa seguir, né, Piotr? Essa coisa do não planejar, a mudança não planejada, aquela que não tem jeito, que acontece de repente, ela precisa ser também compartilhada com alguém. Se tá difícil demais, eu não dou conta, gente. Para mim, realmente é mais do que eu dou conta de lidar. Procura ajuda, né?
ou de um profissional, como o psicólogo compartilhou aqui com a gente, o Ellerson Silva, ou você procura, como você mencionou, né, Piotr, alguém mais experiente que você, que já viveu aquilo, ou que tem mais controle emocional, né, e que consegue compartilhar disso com você, te trazer de volta para o eixo, como diz, Pro né, Piotr? centro, Pro né, da centro, para se reorganizar, e aí você dá aquela chacoalhada na cabeça, mas aí, bom, se reorganiza e segue de novo, né? Pois é, pessoal, nós estamos juntos no Falando de Vida, faltando 19 minutos para as 5, encerrando os ciclos. A gente está aí na véspera de um feriado, né, que é local, mas que vai se estender para algumas cidades da região metropolitana também. Quem sabe nesse tempo, caso você tenha oportunidade, você não aproveita para pensar em fazer uma mudança em casa, por exemplo. Eu preciso confessar aqui que eu sou um pouco acumulador, sabe, Letícia? Desses Eu guardo que guarda muitos tudo discos, sim. muitos CDs, muitas fitas, muitas coisas da profissão que a gente tem, né? Guardo até textos da primeira redatora que eu trabalhei com ela, por exemplo. Olha que coisa que parece para muita gente absurdo. Mas aí eu consegui desapegar de algumas coisinhas, não de todas. Algumas ficam ali marcadas no É. cantinho do coração, Quando né, você vê um Piotr? texto indo pro lixo, uma fita, um CD, um disco, você fala, nossa, minha história está indo embora. Mas é preciso fazer essa faxina na casa, porque assim você faz uma faxina na sua alma, na sua vida. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo no Falando de Vida, faltando 18 minutos para as 5. Mande o seu WhatsApp também. Você consegue fazer essa faxina no seu guarda-roupas? Tirar aquelas roupas que você não quer mais, mas elas continuam ali marcando presença? 994 12 21 79. Falando de Vida hoje com Letícia Bessa aqui na Rádio América e na TV Horizonte. Muito bem, 15 minutos para as 5 no Falando de Vida, aí na TV Horizonte, também na Rádio América 107,1. Você que está fora do estado de Minas Gerais, obrigado pela imensa audiência de outros estados e também fora da região metropolitana. Que bom estar com você, estar com a Letícia Bessa hoje, a participação do Ellerson Silva, que é psicólogo e vem trazendo para a gente conotações importantes da dificuldade que a gente tem de encerrar ciclos. E a gente está nessa batalha aí juntos. Estamos aqui trazendo exatamente para vocês o que nós estamos vivendo, né, Letícia? Exatamente. Aqui na Catedral Cristo Rei. Estamos de Casa Nova, acabamos de mudar de endereço, né, gente? Então, esse cheirinho de Casa Nova, outros colegas de trabalho que agregam agora, né, a Rede Catedral de Comunicação, porque agora aqui na Rede Catedral nós unimos outros braços, vamos dizer, da Arquidiocese de Belo Horizonte. E aí, gente, é esse clima gostoso, né? Mas e todos os profissionais também que nos antecederam fazem parte dessa conquista, né? E nós encerramos um ciclo no endereço anterior, começamos vida nova agora, e é fundamental que a gente compreenda que cada etapa da vida, cada mudança tem a sua beleza. Mas como compreender isso, né? Como enxergar que cada mudança tem a sua beleza? O psicólogo clínico Ellerson Silva explica pra gente. Tem uma frase do Tom Anderson que diz: o que vemos e ouvimos está mais relacionado ainda com o que buscamos e prestamos atenção. Não vemos aquilo que não buscamos e não ouvimos aquilo que não prestamos atenção. Penso que uma possível via para responder essa questão é encarar as mudanças como um convite para o novo. Diante de tantas mudanças, de tantos ciclos que se findam e ciclos que se iniciam, vale algumas reflexões. O que está no meu controle? O que posso aprender com isso que está me acontecendo? Como posso crescer com essa situação? O que será que preciso parar de lutar e talvez apenas aceitar? O que preciso ressignificar? Esse é um convite que as mudanças nos fazem o tempo todo. Gosto de pensar que a vida é como se fosse um tecido composto de vários fios que vão se entrelaçando, se emaranhando, formando uma colcha cheia de retalhos coloridos. A todos os instantes, nós estamos tecendo essa colcha, que é a vida, a partir das nossas escolhas, decisões, diante daquilo que nos acontece, sozinhos e junto com o outro. O convite à mudança é o convite para a vida, e o sofrimento aparece
quando lutamos contra mudanças que se fazem necessárias. Tom Anderson continua: sendo a vida tão rica e plena, há sempre, em qualquer situação, muito mais a se ver e a se ouvir do que somos capazes. Olha que Muito bom, né? O Ellerson Silva aí, que pessoa competente, a experiência, não é, gente, do contato com o outro enriquece a gente por dentro. Por isso eu estou muito feliz de estar fazendo o Falando de Vida hoje com a Letícia Bessa, e a gente tem mais participações aqui para relatar para vocês e contextualizar para vocês a importância da gente encerrar ciclos na vida e começar logo essa coisa nova que está esperando por nós. A gente tem participação direto de Betim, o Marco Antônio está falando que ele tem muita dificuldade com mudança, Piotr. Ele falando que custa aceitar coisas novas, né? É difícil mesmo, não é viu, fácil Marco mesmo, Antônio? não, Marco Antônio, mas tenho certeza absoluta que pensando no que nós estamos dizendo, contextualizando aqui hoje, você vai conquistar também essa oportunidade de encerrar alguma coisa na sua vida que não faz mais sentido. Porque tem coisa que não faz mais sentido. E começar o novo, porque são duas etapas a mudança, né? É a coragem de encerrar e coragem de começar, né? Muito bem, Letícia. Então é uma coisa que realmente a gente precisa. O Marco Antônio pega essa dose de coragem hoje, deixa a dose de medo mais miudinha ali no canto, pega a dose de coragem, viu? Para essa nova mudança. E tem participação mais longe agora, Piotr. Ortigueira, falando lá de Ortigueira, no Paraná. Obrigado, vocês aí fora do estado de Minas, no Paraná. Um grande abraço. A Vera Lúcia Lemes, ela tá falando, olha, minha mãe tem 88 anos, não perde o programa, tá? Que bom. Manda oi pra ela, Zé Carlos Piotto, a Maria Ribeiro Lemes. Ei, dona Maria, muito obrigado. Um beijo carinhoso no seu coração. Que bom estar acompanhando a gente aqui do Falando de Vida, no Paraná. Muito obrigado, que Deus abençoe essa família linda aí que acompanha a gente. E que certamente, né, a Dona Maria já compartilhou muito, né, com a família, e a filha já está aqui junto com a gente participando. E aí, gente, são mudanças que certamente a Dona Maria já viveu muitas, né, aos 88 anos, muita mudança, né, que passou por aí, muita experiência. E aí a gente precisa enxergar essa beleza. Inclusive uma mudança, Piotr, falando aqui, aproveitando esse gancho, a mudança de idade, a mudança da faixa etária. Quando você sai da juventude para a vida adulta, calma, não vamos chegar na gente, não. Falou de idade, complica, né? Quando você sai da juventude para a vida adulta, você ainda se sente jovem, né? A cabeça ainda você tá lá, ó, nos seus 18 anos. Mas a vida adulta te lembra que tem boleto para pagar, né? Que tem responsabilidades com outras pessoas para assumir. E aí você muda da vida adulta para a terceira idade. Poxa, agora eu sou idoso, oficialmente idoso. Tem que assumir isso, né? A doutora Mônica Campanha, que é geriatra e participa conosco aqui na Rádio América, tem nos colocado nesse centro da vida, né? A partir de uma certa idade, você precisa também assumir novos comportamentos, novas atitudes, né? Não dá para se comportar como um menino se você é adulto, né? O menino mora dentro de você, ele não vai deixar de existir. Mas você não vai fazer o que um menino faz, não é? E às vezes a gente fala assim, fala assim, ai gente, eu queria ser aquela garotinha dos 18 anos, mas com a cabeça que eu tenho agora. Vamos parar de lamentar que os 18 anos passou? Vamos focar então na mente que você tem agora, mais madura, né? Com outras oportunidades. Às vezes o filho reclama em casa, por que só eu que tenho que dormir? E aí você pode ficar até mais tarde, falar, aproveita enquanto você pode dormir. Pois porque depois... O que a gente quer você vai isso, querer né? e não pode, né? Então aproveite essa oportunidade do Falando de Vida hoje também para se conscientizar. Nós aprendemos com as mensagens que vocês mandam no 99412-2179. O Ellerson Silva, ouvimos a importância de realmente encerrar ciclos, mas se você não consegue, não tenha vergonha de pedir a ajuda de um profissional ou alguém que tenha mais experiência do que você. De repente, dentro de casa, às vezes o próprio casal, e nós estamos falando para famílias, né? Para pessoas que precisam, às vezes, encerrar determinados assuntos que vão se arrastando para o resto da vida do casal. É aquela coisa que a gente traz da família, né? Fala, não, mas meu pai era assim, eu vou morrer assim. Minha mãe era assim, eu também quero ser assim. Gente, nós podemos encerrar esses ciclos não desprezando o nosso passado, muito pelo contrário,
mas valorizando aquilo que realmente importa para nós. E hoje nós sabemos que o mundo pede para a gente um caminho, né, que muitas vezes não é o caminho adequado, porque todo mundo quer ter um corpinho perfeito, um rostinho bonitinho, né, aquele corpício maravilhoso, um sorriso platinado, mas é o possível é que é bom. E com o simples é que a gente gosta de viver, né? Aquele velho ditado da casa do chão batido, quando você tira o sapato e pode pisar na terra. Tem gente que não pode nem pisar num chão batido. Imagina, você pode pisar onde você quiser, você pode estar onde você quiser, você pode quase dizer tudo o que você quiser. É verdade. E aí aproveitar, usufruir disso, né, Piotr? Nós estamos aqui usufruindo da nossa nova casa, né? Da nossa nova casa e da nossa liberdade que a gente tem de comunicação, porque a Rede Catedral de Comunicação Católica nos permite fazer isso e levar também até você esse conteúdo que é totalmente desprovido de nenhum preconceito. Isso é muito importante para mim. Muito bem, e é uma alegria, né? A gente continua sempre com a sua participação, ouvinte, telespectador do Falando de Vida, sempre acompanhando aqui com a gente essas mudanças, fazendo parte conosco dessas transições, né? E aí você compartilha também da sua experiência, nós compartilhamos aqui um pouco da nossa, né, Piotr? O canal sempre aberto, né, pra gente participar. Com certeza, faltam 5 minutos para as 5, chegando na reta final de mais um Falando de Vida, pela TV Horizonte, Rádio América, na TV Horizonte, canal 30.1 e também na Rádio América 107,1. Eu vou aqui fazer uma surpresa para a Letícia. Eu tive o prazer de trabalhar com Vilma Bianchi, Maria Helena Santos. Todas já passaram, já partiram dessa para outra esfera e foram profissionais excepcionais que eu tive orgulho de participar. Ângela Papa Varela, Graça Simões, mas Letícia Bessa, você não é só um elogio ao vivo, né, para que você se sinta melhor profissional, não. Você é uma grande profissional. Nossa, gente, com essa eu me despeço da quinta-feira, Piotr. Com certeza. Uma alegria aprender com a sua generosidade, sempre aqui compartilhando tanto conhecimento com a gente. Não perca Letícia Bessa na Rádio América daqui a pouquinho, comigo também no 107,1, fazendo o Trânsito Livre. A gente encerra por aqui o Falando de Vida, que teve a apresentação minha, Zé Carlos Piotr, Letícia Bessa, a participação do Ellerson Silva, psicólogo clínico, e nós temos a produção de Ângela Moura e Alice Sena, na trilha e mixagem Valdemar Martins, na produção executiva Tereza Carvalho, nos trabalhos técnicos o Baldino Souza, o Jefferson Sanches, o Luca Valadares, a Thaís Moreira, e a gente queria agradecer muito também o nosso amigo ali que hoje salvou a gente, hein? Exatamente. Rafael Silva. Rafael Silva. Obrigado, Rafael. Na coordenação de marketing comercial, Richardson Miranda. Na coordenação de jornalismo da Rádio América, Lídia Procópio. Na coordenação de jornalismo da TV Horizonte, Rafael Campos. Na direção da Rádio América e TV Horizonte, Ana Paula Damasceno. E na direção da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Participe sempre nas nossas redes sociais, no nosso aplicativo Rede Catedral. Daqui a pouquinho você continua aí na TV Horizonte com o programa Olhar Crítico, apresentação de Hércio Sena. E daqui a pouquinho a gente se encontra nos 107,1 no Trânsito Livre da Rádio América. Muito obrigado, um grande abraço. Ótima tarde, juízo no feriado, hein?